Guia Cash, vamos falar de Supply Chain, episódio 8. O tema de hoje é S&OP, Sales and Operations Planning. Neste episódio vou falar sobre o que é S&OP, as etapas do processo de S&OP, quais são os benefícios do S&OP, quais são os elementos chaves para o sucesso na implementação do S&OP, qual a importância da transformação organizacional durante a implementação do S&OP, o que acontece com a tecnologia frente ao S&OP e os desafios da implementação do S&OP em sua cadeia de suprimentos. No tópico GuiaCast Coaching, vou falar sobre o tema O Poder do Pensamento. Sem mais, começamos! Olá, que tal? Bem-vindo ao podcast GuiaCast, o canal do guia corporativo. Para alcançar o êxito e ser bem-sucedido em qualquer profissão, você deve se informar, você deve estudar, aprender para crescer, e para isso não há nada melhor do que o podcast GuiaCast. No GuiaCast, te ajudamos de 3 maneiras. Primeiro, selecionando as informações mais relevantes e atuais do mundo da cadeia de suprimentos para ajudá-lo a manter-se atualizado e em constante crescimento. Segundo, te oferecemos grátis um resumo com os pontos mais valiosos explicados a cada episódio. E terceiro, te damos finalmente os passos a seguir para pôr em prática todas essas lições aprendidas e assim poderá encurtar seu caminho ao êxito. Quer seja logística, transporte, armazenagem, distribuição, planejamento, fretes, vamos analisar os melhores tópicos do mercado e vamos te dar tudo bem detalhado e pronto para ser aplicado. Eu sou Rodilson Silva, profissional de Supply Chain e empreendedor, e vou acompanhá-lo nesse caminho, se me permite. Sem mais, começamos! Nos episódios anteriores do GuiaCast, falei sobre temas específicos da cadeia de suprimentos, como otimização e controle de estoque, automação com a logística 4.0, blockchain, o 3PL perfeito, indicadores e torre de controle 4.0. Porém, o tema de hoje é mais estratégico. É uma ferramenta que ajuda na colaboração, eficácia e otimização de todos esses processos, que é o S&OP. O S&OP é um processo que coordena diferentes áreas do negócio para atender a demanda do cliente, com o nível adequado de suprimentos. Um elemento-chave para sustentar uma vantagem competitiva no atual ambiente de negócios é a implementação de um efetivo processo de planejamento de vendas e operações, S&OP. Empresas focadas na cadeia de suprimentos usam o S&OP para desenvolver um plano para toda a empresa, a fim de melhorar seu desempenho geral nos negócios. Ele é projetado para permitir um gerenciamento baseado em valor e garantir resultados empresariais ideais. Sales and Operations Planning, S&OP, é o processo que reúne o plano estratégico do negócio com informações de clientes, vendas, marketing, P&D, fabricação, sourcing, financeiro, etc. e os transforma em um conjunto integrado de planos táticos. O S&OP oferece a capacidade de direcionar seus negócios para obter uma vantagem competitiva sustentável. O objetivo geral do S&OP é chegar a um plano geral que o ajude a gerenciar e alocar recursos críticos para atender às necessidades dos clientes com o menor custo possível. A implementação do S&OP deve ser realizada em fases. A maioria das empresas começa com um programa piloto, é uma unidade de negócio ou planta, por exemplo. O S&OP existe há mais de 20 anos e muitas empresas já o implementaram em nível de país ou região. Outras organizações estão lutando com o seu planejamento para coletar dados para uma reunião mensal, na qual as áreas de vendas, marketing e finanças são meros espectadores. As etapas do processo de S&OP. Etapas primárias. O S&OP consiste em 5 ou 6 etapas principais primárias, geralmente realizadas através de reuniões mensais. Os nomes e números das etapas no processo de planejamento de cada empresa variam, mas todos têm o seguinte em comum. Primeira etapa, coleta de dados. Coleta das previsões existentes e informações sobre variáveis chaves como estoques, vendas recentes, marketing e dinheiro em caixa. Segunda etapa, planejamento de demanda. Consiste no processo de previsão de vendas embasado em dados quantitativos e estatísticos obtidos através de dados históricos e informações qualitativas vindas do mercado. Terceira etapa, agregação de eventos. Informações relacionadas à inteligência de mercado, promoções, descontos, mídia, ações da concorrência, análise de performance. Quarta etapa, planejamento de operações. Avaliação da capacidade de produção e distribuição, restrições, faseamento, plano produtivo para suportar o planejamento de vendas. Quinta etapa, reunião pré-S&OP.
também conhecido como reunião de consensos, que é o alinhamento da demanda e planos de produção garantindo que eles atendem aos requisitos financeiros e objetivos da empresa, definindo os volumes e ações para cobrir gaps em relação ao budget. E a última etapa, reunião executiva, que é a etapa final do processo onde todo o planejamento é apresentado e formalizado à empresa e assim pronto para ser executado, com possíveis ajustes de médio e longo prazo ou análise financeira. Etapas secundárias. Além das etapas principais que são essenciais para o processo de S&OP, ainda existem atividades secundárias que são tão importantes quanto, e se forem desconsideradas, podem impactar a ponto de decidir o sucesso ou fracasso do processo de implementação. Primeira etapa secundária, treinamento. Uma etapa geralmente negligenciada durante a implementação do processo de S&OP é uma metodologia de preparação adequada através do aprendizado e treinamento. Isso é tão necessário porque permite que seja possível criar uma consciência voltada para as melhorias e expectativas de cada área, o que ajuda as organizações a alcançar os benefícios esperados durante o processo de implementação. Segunda etapa secundária, calendário. O processo de S&OP é composto por algumas etapas que devem ter suas linhas gerais expostas na política de S&OP. Cada etapa deve possuir um cronograma a ser cumprido em função do calendário de meses fiscais da companhia. Lembrando que o S&OP é um processo que se repete mensalmente. O ideal é já definir um calendário que engloba todo o ano e validar com os principais gestores, diretores, gerente, CEO, etc., a disponibilizar espaço na agenda a fim de cumprir essa tão necessária responsabilidade. Terceira etapa secundária, definição de participantes e responsabilidades. Cada etapa do processo exige a participação de profissionais de determinados cargos e áreas. Tais exigências de cada etapa devem estar contidas na política, assim como as atribuições específicas de cada participante. Por exemplo, na reunião executiva de S&OP devem estar presentes os diretores financeiros, de marketing, vendas, logística e manufatura. Cada tipo de conflito deve ser endereçado para um ou mais deles. No caso de decisões referentes à capacidade e estoque, os diretores de finanças, logísticas e manufatura são responsáveis. Já em relação a descontos, o de vendas, marketing e finanças e assim por diante. Devem também ser especificados substitutos, desde que com o mesmo poder de decisão dos diretores caso eles não possam comparecer. Quarta etapa secundária, definição de famílias. Dada a natureza de planejamento agregado do S&OP, as empresas devem decidir como agrupar seus produtos em famílias. O problema implícito na formação das famílias de produtos é que as áreas de vendas e marketing veem os grupos de produtos segundo suas funções e mercados. Já as áreas de logística e manufatura as enxergam conforme seus processos produtivos. É necessário estabelecer as famílias de acordo com um consenso pré-definido que garanta que todos apoiam a tomada de decisão. Quinta etapa secundária, definição do período de congelamento. Todos os envolvidos no processo devem compreender que quanto mais próximas da data atual forem necessárias mudanças nos planos de produção e vendas, maiores serão os custos. Devido a isso, são definidos períodos onde o plano não pode ser alterado. Geralmente, dependendo do lead time, se define um período de 1 a 3 meses. Mais frequentemente, o mês corrente do ciclo atual do S&OP é o mais indicado. O S&OP está intimamente relacionado a um planejamento de negócios integrado e muitas vezes a um componente ou processo de planejamento mais abrangente e de longo prazo, que coleta os planos de cada departamento e os vincula ao desempenho financeiro e à estratégia da empresa. Benefícios do S&OP. Além de melhorar a acuracidade das previsões, o S&OP pode reduzir os custos de estoque, o que, por sua vez, pode impulsionar o capital de giro, reduzindo o estoque ou caixa necessário. O S&OP também pode aumentar a receita e a participação no mercado, melhorando a eficácia de novos produtos e iniciativas de marketing. As melhores taxas de entrega no prazo possibilitadas pelo S&OP podem levar a uma maior satisfação dos clientes e a outros benefícios que surgem, como vendas mais altas. Melhor visibilidade dos dados de vendas, marketing, operações e finanças é outro benefício promovido pelos proponentes do S&OP. Além disso, o uso de um software de S&OP especializado para automatizar o processo pode encurtar os ciclos de planejamento, reduzindo os custos de mão de obra e aumentando a produtividade, à medida que os funcionários são dispensados do trabalho pesado e manual envolvido na elaboração de previsões e da colaboração em um plano unificado. Elementos chaves para o sucesso na implementação do S&OP. As métricas definidas para o S&OP precisam se concentrar no desempenho geral, conforme apropriado, e devem ter natureza multifuncional. Algumas métricas típicas usadas no S&OP incluem resultado operacional total ou margem bruta versus planejado, estoque total do sistema versus planejado, demanda real versus demanda planejada por grupos de produtos, produção real versus planejada por grupos de produtos e acuracidade geral da previsão. Existem vários desafios inerentes ao estabelecer um processo de S&OP. Esses incluem comunicações oportunas e precisas entre regiões e funções,
onde é necessário adotar ferramentas fáceis de usar que podem ser acessadas por todos. É necessário desenvolver um cronograma de reuniões em base contínua, de 12 meses para garantir a participação. Use um calendário de planejamento e meça a aderência às datas acordadas. Alinhamento de metas e objetivos entre regiões e funções, a fim de garantir que os participantes não sejam punidos por mudar seu foco no desempenho geral. Implementação de um suporte global de TI que tenha o objetivo de minimizar o custo geral, a fim de fornecer aos participantes as visualizações de dados e as agregações de dados de que precisam. E por último, mudança nas necessidades de gerenciamento, que pode exigir a educação dos participantes do S&OP no processo e fornece suporte para a implementação e facilitação nos primeiros meses do processo. Inicialmente, os participantes não estarão focados no bem total geral. Isso leva tempo. A liderança precisará dar o exemplo. O desempenho em relação às métricas do scorecard dos negócios será a melhor medida de sucesso. A importância da transformação organizacional durante a implementação do S&OP. Seja qual for a nova solução de S&OP que uma empresa defina e concretize, processos, dados, soluções e sistemas de TI, colaboração de parceiros externos, etc., incorporada em uma estratégia de planejamento e segmentação de produto, essa nova metodologia necessária terá um impacto significativo nas dimensões humanas. Considerando a alta complexidade da cadeia de suprimentos com todos os seus aspectos, transformar uma organização para torná-la adequada para o futuro é um grande desafio. Primeiro, regras de negócio com papéis e responsabilidades claros devem ser definidas. Segundo, perfis de trabalhos detalhados com requisitos precisos de habilidades devem ser definidos. Terceiro, a avaliação da maturidade organizacional deve ser realizada. Quarto, roteiro de transformação tem que ser definido. Quinto, a gestão da mudança e a estratégia de comunicação devem ser definidas. E 6, forte apoio à gestão tem que ser assegurado. E o que acontece com a tecnologia? Mudanças significativas no próprio setor estão sendo impulsionadas pelas novas tecnologias, digitalização, impressão 3D, realidade aumentada e virtual, sensores corporais e aprendizado, machine learning, inteligência artificial e big data. As consequências são que existem agora poucas barreiras para a entrada no mercado e, portanto, o aumento de novos entrantes, o que significa mais concorrentes. A inovação e a capacidade das empresas reagirem rapidamente serão fatores chaves de sucesso para o futuro. Consequentemente, no futuro, os processos de negócios, planejamento e a sua realização em um sistema de ERP e APS precisam ser muito mais padronizados. A mensagem principal é transformação através de harmonização. E com o S&OP e com a colaboração de setores chaves, essa harmonização e consenso mútuo se torna cada vez mais possível. Principais desafios. Mark Twain disse uma vez: a arte da profecia é muito difícil, especialmente no que diz respeito ao futuro. A profecia para planejamento de demanda significa usar dados históricos para prever o futuro. Isso é relativamente fácil para um cálculo de média móvel simples, bem como para a suavização exponencial. Porém, o futuro nunca reflete exatamente o passado. Para manter o foco certo, é importante destacar que o planejamento da cadeia de suprimentos é impulsionado por metas gerais e conhecidas da empresa, como aumento do nível de serviço, redução e otimização de estoque, evitar a escassez de produtos, otimização da utilização de recursos, evitar investimentos errados em capacidades, otimização da cadeia de suprimentos através de custos, estabilidade, capacidade de resposta e flexibilidade, P&D eficiente, execução mais rápida do projeto, taxa de sucesso, prontidão do mercado ou de novos produtos. Embora essas metas não sejam novas, a sua importância para as empresas tem aumentado significativamente nos últimos anos devido ao aumento da pressão sobre preços, mantendo o ritmo com tecnologias em rápida evolução ou reduzindo o tempo de comercialização para a introdução de novos produtos, NPI. Impulsionar a inovação e o crescimento tornou-se o principal fator de sucesso e as empresas tentam conseguir isso de duas maneiras. Primeiro, fusões e aquisições, desinvestimentos. E segundo, colaboração ou parcerias. Conclusão desse tema, S&OP. A globalização das cadeias é um fenômeno que não pode ser revertido, e as empresas que o combaterem terão dificuldades em sobreviver nesse ambiente cada vez mais competitivo. As empresas que são inteligentes e preferem permanecer competitivas e lucrativas perceberão as oportunidades dentro do S&OP e irão refazer seus processos existentes para gerenciar agressivamente as restrições que suas operações enfrentam. Claro que essa jornada não será fácil, no entanto, será semelhante para todos. As empresas devem levar em conta todos esses conceitos como uma grande oportunidade para fazer a diferença no mercado. Agora é o momento certo para começar a trabalhar em uma estratégia de planejamento da cadeia de suprimentos, o que inclui o S&OP. GuiaCast Coaching, com o tema O Poder do Pensamento. Você tem que mudar a maneira de pensar. É o fator determinante que define para onde você vai em sua vida.
Estamos todos onde estamos hoje porque nos colocamos nessa posição. Se você não gosta da posição que está, se levante e saia dessa posição. O seu cérebro, ele é dividido em duas metades, positivo e negativo, bom e mal. Não funciona de nenhuma outra maneira. Não existe neutralidade em seu cérebro.